Futuro de Tite, cobrança geral, atuação do time. Você vai conferir nesse vídeo os bastidores do Flamengo. Clube mexicano prepara a proposta por meia Arrascaeta. E mais, Milionários empata com Bolívar e Flamengo ainda pode ser o primeiro do grupo E. Mas para isso precisa vencer os 2 jogos no Maraca e fazer saldo. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou começar falando aqui do jogo de ontem. O Milionários começou vencendo o Bolívar e aí sofreu um empate. O jogo terminou empatado. Para o Flamengo seria até melhor a vitória do Milionários, né? Porque aí ia segurar o Bolívar com 9 pontos. Com o empate, o Bolívar foi a 10, o Palestino tem 6, o Flamengo tem 4 e o Milionários tem apenas 2 pontos. Com esse empate de ontem, o Flamengo pode até ser líder do grupo E. É verdade, olha isso, né? É hora de fazer aí a matemática. O Flamengo vencendo os 2 jogos no Maracanã só pode chegar a 10 pontos, porque hoje tem 4. Se vencer o Bolívar, que é o próximo adversário, vai a 7. E aí vencendo o último jogo no Maracanã, que é o Milionários, vai a 10. Hoje, o Bolívar tem 10 pontos, então ele não pode mais pontuar. Lembrando que o próximo jogo, o Flamengo enfrenta o Bolívar no Maracanã, enquanto o Palestino enfrenta o Milionários. Se o Palestino ganhar do Milionário, o Palestino vai a 9 pontos. E com isso, decide na altitude da Bolívia na última rodada do grupo E. Ou seja, o Bolívar pode até empatar com o Palestino na última rodada, chega a 11 pontos e o Palestino chegaria a 10 pontos, né, com um empate, obviamente. E o Flamengo vencendo os 2 jogos em casa também fica com 10 pontos e aí vai para o saldo de gols. Emocionante, hein? Não precisava chegar a essa situação, né? O Flamengo perdeu 2 pontos lá na Colômbia, quando estava ganhando com 1 a mais. O Flamengo montou um planejamento, na minha visão equivocada, de ter ido aí sem 7 titulares para a Bolívia. Ontem eu estava acompanhando o Bolívar jogando. O time não tem nada, tá, gente? Não tem rigorosamente nada para estar na liderança. Então o Bolívar tem 10, o Palestino tem 6. Se o Palestino vencer o Milionários na próxima rodada, vai a 9 pontos. O Bolívar enfrenta o Flamengo. Se perder, continua com 10 e o Flamengo vai a 7. E aí na última rodada o Flamengo recebe o Milionários da Colômbia no Maracanã. Se vencer, vai a 10, empata com o Bolívar e aí tem Bolívar e Palestino lá na Bolívia na última rodada. Eles podem até fazer um jogo de compadre. Vamos empatar, porque aí tá tudo certo. Empate, o Bolívar fica com 11 pontos, classificado. O Palestino fica com 10 pontos. E o Flamengo vencendo os 2 jogos no Maracanã também vai a 10 e vai para o saldo de gols. Vamos aos saldo de gols. O Bolívar tem 6 gols positivos. O Palestino, o saldo de gols é -3 e o Flamengo é 0. Então vamos fazer saldo, hein, Mengão? O Milionários aqui, só um milagre. Tem 2 pontos, matematicamente tem chance de classificar, mas aí vai precisar vencer o Palestino e vai precisar vencer o Flamengo no Maracanã e torcer por uma combinação de resultados, porque aí ele chega a 8 pontos, né? São 6 pontos nas 2 próximas vitórias, com mais 2 pontos que o Milionários tem aí na competição. Então, esse é o retrato do grupo E, o grupo do Mengão. O Flamengo pode acabar ainda na liderança desse grupo, vencendo o Bolívar, vencendo o Milionários e torcendo aí por uma combinação na última rodada entre Bolívar e Palestino. O Flamengo virou um time muito previsível.
com esse futebol aí, dá medo. A avaliação é de pessoas que estão no dia a dia do Ninho do Urubu. Agora, jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes buscam soluções para sair desse momento complicado. E um momento também de marasmo, né? O GE, Globoesporte.com, trouxe uma nota sobre os bastidores da crise, né? E aí fala do trabalho do Tite, fala da atuação dos jogadores, os treinos, a visão da diretoria, as cobranças e tudo mais. Após as saídas de algumas lideranças importantes do elenco nas últimas 2 temporadas, o grupo hoje é um pouco mais calado, porém ainda há vozes que prevalecem na cobrança diária. Arrascaeta, Gerson, Fabrício Bruno e Bruno Henrique fazem parte desse grupo. O elenco um pouco mais calado não significa que exista ruído na comunicação. Atualmente não há problemas de relacionamento entre os atletas e nem deles com a comissão técnica. Mesmo falando menos do que em outras temporadas, os jogadores estão incomodados por não terem um rendimento adequado à qualidade que o elenco tem. Após o jogo contra o Bragantino, no sábado, Arrascaeta fez elogios ao segundo tempo do time, mas antes reclamou de uma postura que dá a impressão de que o Flamengo só busca a reação após sofrer o gol. O uruguaio utilizou o discurso semelhante em outros momentos desta temporada. O departamento de futebol exige mais trabalho e menos palavras. Mesmo a narrativa utilizada por Tite na coletiva após a derrota para o Botafogo. Haverá cobrança para que os atletas entendam o momento vivido pela equipe e escolham soluções simples em campo sem enfeitar jogadas. Ou seja, fazer o simples, ser objetivo, efetivo, buscar o gol, buscar a vitória. Pessoas que convivem no dia a dia do Ninho do Urubu afirmam que até nos treinos a equipe titular tem encontrado dificuldade na criação de jogadas e até mesmo para fazer gols. Os caras estão com dificuldade de fazer jogadas e de fazer gols nos treinos. Que loucura, gente! Bom, não são apenas os problemas no setor ofensivo que causam incômodo no clube. Contra o Botafogo, contra o Bragantino e o Palestino, o time sofreu gols em lances de escanteio. Em todos os casos, o Flamengo tinha pelo menos 9 atletas na área e nenhum atento ao rebote. Foi da meia-lua que saíram os gols de Botafogo e Palestino. Aliás, o gol do Palestino, aquele rapaz não vai acertar nunca mais aquele chute. Mas ele só acertou porque ele teve liberdade, né? A bola veio, ele chutou e fez o gol, com vários jogadores do Flamengo dentro da área. O rodízio de jogadores e as mudanças de posicionamento e sistema têm sido também algumas das tentativas, até agora sem sucesso, de Tite para retomar algo que ele considera fundamental, que é resgatar a confiança desse grupo. O trabalho do treinador ainda não deu resultados condizentes com a expectativa criada por sua trajetória antes da chegada ao Flamengo. É verdade que a variação de peças causa desconforto em alguns jogadores, mas o diálogo constante do treinador com o grupo e com a diretoria, sempre em bom tom, evita até agora qualquer tipo de desgaste. A diretoria nem discute a possibilidade de demissão do Tite neste momento. A preocupação com o nível do futebol apresentado, mas o gaúcho de 62 anos é visto como o treinador mais capacitado para recalcular aí a rota com as mesmas peças. E aí, por existir essa confiança mútua entre comando de futebol e Tite, além do bom relacionamento, reuniões mais extensas não estão no planejamento agora. O clube busca simplicidade e vitórias que recoloquem o Flamengo no topo das competições que disputa. Há o entendimento de que a culpa é dividida entre direção, comissão técnica e atletas. A percepção no Ninho, em diferentes alas, é que o equilíbrio deu lugar a um time previsível, comum. Formas para mudar tal panorama estão em discussão para que o Flamengo não desperdice mais um ano cercado de altas expectativas. Bom, essa foi a nota aí do GE, trazendo os bastidores, né, dos últimos jogos, as atuações, o trabalho do Tite, o treino, a visão dos atletas, a cobrança geral. Bom, agora vai a minha opinião, tá, gente? Nós estamos em maio de 2024. A situação do Flamengo de Tite é a seguinte: se defende tão mal quanto o time que se defendia com o Sampaoli
ou Vitor Pereira. O time ataca muito pior do que atacava com Sampaoli ou Vitor Pereira. É um trabalho horrível, desclassificante, na minha opinião, pobre, com os jogadores correndo errado o jogo todo, e quem no Flamengo tem aí condição técnica para cobrar o Tite, é que a gente deixa essa pergunta aqui. Marcos Braz? Rodolfo Landim? Na minha visão, essa cobrança não vai acontecer da forma que deveria. E é isso, não retiro nenhuma vírgula. Nós tivemos dois trabalhos horríveis, né? Dois trabalhos horrorosos no Flamengo com o Vitor Pereira e o Sampaoli, mas com o Vitor Pereira e com o Sampaoli o Flamengo atacava melhor, por incrível que pareça, do que ataca com o Tite. E naquela ocasião, né, com os dois treinadores, o time se defendia também melhor. O Flamengo toma gol, gente, de tudo quanto é jeito. De escanteio, de bola parada, gol de cabeça, então nem se fala. E o Tite parece que está completamente perdido, hein? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa nota aí do GE, trazendo os bastidores do Flamengo no Ninho. Uma informação sobre o mercado da bola: o Cruz Azul do México está interessado no Arrascaeta e planeja aí uma possível proposta. O diretor técnico da equipe mexicana mostrou interesse no craque uruguaio. E aí o Cruz Azul prepara já uma proposta na próxima janela. Se vai conseguir levar o Arrasca, ninguém sabe responder. O Ivan Alonso, que é diretor lá do Cruz Azul do México, ele foi questionado sobre o interesse no meia. E aí deixou em aberto. Disse: não confirmo nem nego a notícia. Quem não gostaria de ter um jogador assim no seu time? O Arrascaeta, que não é mais unanimidade dentro da torcida do Flamengo, tá, gente? Tá jogando muito mal. Quando a gente precisa do Arrascaeta nos principais jogos, ele tá machucado. Então, esse assunto, ele mudou com o passar do tempo. Não existe uma unanimidade na torcida em relação ao Arrascaeta. Então, tem muita gente aí que pensa que uma venda faria bem ao Arrasca, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa opinião. É claro que não é unanimidade, né? Nós temos aí um duelo de opiniões sobre essa situação do uruguaio Arrascaeta, que vem deixando a desejar aí, né, nos últimos dias, semanas e meses. Bom, a Arrasca está sendo preparado para voltar contra o Bolívar no Maracanã pela Libertadores. Será reavaliado hoje para saber se terá condição de enfrentar o Corinthians sábado no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Grande abraço para você. Excelente quinta-feira. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!